Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje, onde teremos a possibilidade de conversar com especialistas em carreira sobre como planejar uma nova rota profissional. O meu nome é Mônica Ramos, estarei com vocês hoje promovendo esse bate-papo de forma prática para quem está buscando autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e profissional. Sou diretora de operações na LHH Brasil, com experiência de mais de 20 anos em projetos de gestão da mudança e aconselhamento de carreira, sendo responsável pelos nossos 11 escritórios. A LHH é líder global em desenvolvimento de liderança e transição de carreira, que está há mais de 50 anos no mercado, com operação em mais de 60 países. Junto comigo, terei a participação da Patrícia Paniquari, do Hugo Capobianco, que são especialistas de transição de carreira também, e atuam na LHH e dividem toda semana esse bate-papo junto comigo. Patrícia atua há 15 anos na LHH, é gerente de operações de transição de carreira, sendo responsável pela entrega de programas de outplacement, gestão da equipe de consultores e consultoria, e já assessorou aí mais de 700 profissionais em transição de carreira e conduziu diversos projetos de gestão da mudança. O Hugo é responsável pela nossa prática de transição de carreira com foco em pessoa física, liderando essa unidade pelo Brasil, e já desenvolveu sua carreira também na área de recursos humanos, em várias posições de liderança, e desde 2012, o Hugo fez uma mudança de carreira e vem atuando como especialista em transição, contribuindo aí fortemente para a transição de executivos de diversas áreas de atuação e segmentos de mercado. O nosso encontro vai ter a duração de 1 hora e vamos ter bastante possibilidade de interagir com vocês sobre o que chamamos de deslocamento de carreira. Durante a nossa jornada profissional, é comum mudanças e rotas de carreira. Sejam pequenas, quando a gente faz mudanças de segmentos ou até de áreas, ou mais significativas, quando assumimos uma nova carreira. Mas quais são os sinais que indicam que é o melhor momento de fazer essa mudança? Como fazer e planejar essa mudança para que a gente tenha sucesso? Como que eu tomo essa decisão? Difícil decisão. Coloquem suas dúvidas no chat para o bate-papo ficar mais rico e interativo e até dividam com a gente qual é o teu momento, o que você está pensando, quais são as possibilidades que você pensa em explorar. Bom, queria colocar já aqui no nosso bate-papo o Hugo e a Paty. Bom dia, Hugo. Bom dia, Paty. Bom dia. Bom ter vocês aqui. Muito bom. Obrigado, bom demais. Hugo, queria que você começasse a contar para a gente um pouco assim, por que mudar, né? Quais são os sinais que a gente precisa pensar quando a gente está... Qual é aquele sinal que bate na gente que demonstra que a gente está pensando em mudar de carreira, se é a mesma hora, qual é o melhor momento, enfim. O que eu tenho que analisar nesse período? Pois é, bom dia a todos, obrigado mais uma vez aí, o pessoal, né, a Paty, o Rafa e a Mônica, obrigado pela parceria de sempre e obrigado a todos que estão aí conosco nesse webinar. É um assunto que eu diria um tanto quanto complexo, porque muitas vezes eu vejo pessoas falando assim, eu não estou feliz onde eu estou, ou eu não estou feliz com a minha carreira, ou não estou feliz com o que estou fazendo. Então, isso é muito comum, e aí me veio um pouco da questão, embora o nome feio, que se chama metanoia, Jung fala que que metanoia é um momento onde nós fazemos, próximo dos 40 anos, não necessariamente essa idade, mas nós fazemos uma análise do que eu fiz da minha vida, do que eu quero para a minha vida, e aí inclui carreira, inclui aquele balanço que a gente faz, né? Estou feliz, não estou? Quais são as possibilidades que eu tenho? E etc. Então, eu acho que precisamos aí pensar em algumas situações, né? Então, e eu fiz isso, claro, não que a minha história seja uma história também de exemplo, porque cada um tem a sua, graças a Deus, mas eu fiz a minha mudança, como a Mônica falou, em 2012. Eu era de recursos humanos, sempre trabalhando em empresa, e quando eu fui fazer a transição de carreira na própria Liret, lá atrás, eu me apaixonei por tudo isso, não só pelo trabalho, mas eu quis fazer uma reflexão de carreira, né? E aí onde minha carreira mudou para a consultoria e eu estou muito feliz. Mas, não falando da minha carreira, quais são os pontos que eu acho que a gente tem que ficar muito atento a essa questão de: será que eu preciso mudar de carreira? Será que é o momento que eu preciso mudar? Será que eu estou mais insatisfeito com a minha atuação? Ou alguma coisa que está acontecendo com a empresa, para quem está trabalhando, ou para quem está no mercado, alguma coisa que talvez eu esteja buscando de diferente?
ou eu preciso de fato mudar a minha carreira? Tá? Então, primeira coisa, eu acho, é não ser impulsivo, né? Para, pensa, reflete, veja se é o momento que você qual o momento que você está tendo, né? O autoconhecimento ajuda muito para isso. Então, primeira coisa, não seja impulsivo e sair fazendo mudanças, porque a gente paga um preço alto por essas mudanças, né? Lá na frente, seja no mercado corporativo, seja como consultor, enfim, seja com qual tipo de trilha de carreira você queira, com certeza você vai pagar um preço por essas escolhas, né? Pelo aspecto positivo e pelo aspecto negativo, né? Então, cuidado, não seja impulsivo. Outro ponto que eu acho muito interessante é esse teu ideal, essa tua análise de por que mudar e será que eu tenho que mudar, ele tem que estar ligado com o teu propósito de vida, né? Muitas pessoas falam assim, não, mas é carreira, então qual que é o propósito da minha carreira? Não tem como desassociar uma coisa de outra, né? Nós somos um ser integrado, aspecto profissional, aspecto pessoal, claro que tem as suas particularidades, mas qual é o meu propósito de vida, né? O que eu tenho para agregar, né? O que eu tenho de fato de conhecimento para poder tangibilizar um pouquinho essa minha mudança? Então, ter, claro, esse propósito de vida é extremamente salutar, né? E aí, obviamente, eu não vou entrar aqui, talvez a gente possa até falar um pouquinho como é que eu decifro esse propósito de vida, mas ele tem uma particularidade muito forte de autoconhecimento, tá? Que também ao longo do webinar a gente vai falar mais sobre isso. Então, primeiro item aí que eu falei, não seja impulsivo, né? Olhe com muita clareza isso. Segundo ponto, essa questão do propósito de vida. Qual é o meu ideal? Qual é o que eu quero, o que eu quero integrar, o que eu quero agregar, né? Isso é muito importante. Outro ponto, quais são as minhas competências? Quais são as minhas habilidades para isso? Né? Será que eu tenho que olhar novas habilidades aí para isso ou não? Né? Será que essas habilidades que eu estou tendo, essas competências, já não me traz satisfação e nem valor agregado? Né? Será que eu preciso fazer algo de novo, algo de diferente na minha vida? Será que eu preciso agregar novos conhecimentos? Né? E aqui vale uma observação muito importante, né? Um dos piores erros que eu já vi e que eu leio muito sobre isso, um dos piores erros é achar que a gente já sabe tudo, né? Então, e aí quando você faz uma transição de carreira nesse sentido, não vai ser legal, vai ter problema mesmo, porque é inerente você adquirir conhecimentos para isso. E aí, quando eu falo de adquirir novos conhecimentos, quais que eu tenho? Será que esses que eu tenho já não estão me satisfazendo tanto? Né? Então, uma análise aí que isso já é um sinal também. Outro ponto para aquilo que eu já não estou tão satisfeito ou já quero agregar, tenha uma reflexão assim, como é que está essa rede de contato? Né? E aí, a gente também vai falar ao longo do webinar de um plano de ação para isso, mas por enquanto, assim, será que esses meus contatos para eu me mudar de carreira ou fazer algo diferente tá zero? Né? Será que tem alguma alavanca ali que eu posso pensar em me apegar nisso para eu poder começar a decifrar um pouquinho mais esse meu desejo, essa minha intenção? Então, olhe um pouco para fora, né? Então, olhar para dentro, em termos de autoconhecimento, em termos de propósito, o que eu quero fazer, e olhar também um pouco para fora, né? Olha um pouco como é que está esse mercado. E aí, não só o network olhando para fora, mas como é que está essa demanda de mercado para aquilo que eu quero, né? Porque isso pode te fazer pensar diferente. Ou seja, esses sinais que o mercado está me dando, e talvez que não seja momentâneo, devido à pandemia, ou outra situação que possa vir, ou que possa já estar acontecendo, pode me fazer refletir diferente. Pode me fazer assim, não, eu acho que não é um sinal de mudança de carreira, ou é um momento de mudar sim. Né? Então, olhe este mercado lá fora. Né? Então, em síntese, só para eu já abrir essa composição do nosso webinar, eu acredito que esses sinais eles têm que ser olhados dentro e fora. Né?
para eu poder, de fato, olhar se este é o momento ou não. E é óbvio que vão ter particularidades inúmeras, porque cada um tem uma história, cada um tem uma maneira de olhar para tudo isso. Mas o que eu vejo muito, e aí também queria ouvir a Patrícia, mas o que eu ouço muito, é muita gente impulsiva, né? É muita gente, talvez, que um ajustezinho ali de carreira já deixa feliz, e não fazer aquela coisa toda. Então, e a gente vive um mundo corporativo hoje que é muito complexo, que é muito demandante, né? Que diria que em alguns lugares até um tanto quanto tóxico, tá? Porque nós somos demandados, a gente precisa ter competência, a gente precisa ser um líder maravilhoso, enfim, é uma demanda muito forte também por pressão por resultados e etc. Claro, tem um lado bom e um lado ruim disso, não estou entrando nesse mérito, mas cuidado para não se contaminar com o momento que você está vivendo e não um momento aí de mudança de carreira. Bom? Legal. Paty, complementa com a gente. Bom dia, bem-vinda. Bom dia. Conta pra gente. Falar um pouquinho aí desses sinais que o Hugo também está trazendo, né? Eu também concordo com ele nesse aspecto aí, que a gente tem sinais externos e internos, né, que nos ajudam a entender aí essa necessidade, né, de olhar para a nossa carreira, para a nossa trajetória, para esse caminho que a gente está fazendo e checar, né? Porque esses movimentos são muito naturais, né, gente? Então, ora a gente se desloca lateralmente, é promovido, ora, lateralmente e troca de empresa e vai ter o mesmo cargo, ora verticalmente, onde você é promovido, né? Ora você busca um desenvolvimento, ora você faz um realinhamento. Então, esses movimentos são todos naturais. O que é muito importante a gente, de fato, não ter essa impulsividade para fazer isso. Tem que ser algo pensado, né? E acho que planejado para que você possa fazer uma mudança consistente, né? Alguns sinais que podem nos ajudar aí, eu acho que no momento agora que a gente está vivendo, né? Esse é um momento que nos faz muito repensar, né? Acho que se existe um Waze aí na vida, né? Acho que essa é a hora da gente olhar se a gente precisa recalcular essa rota ou não, né? Então, e aí acho que a gente pode estar atento a alguns sinais que podem ajudar a gente. Então, vou citar aqui alguns deles, né? O meu mercado está fortemente impactado, não tem perspectiva de recuperação, eu não tenho visto oportunidades nos últimos 3, 4 meses, está muito escasso aí a oferta de possibilidades, né? Então, esse liga o alerta ali, né? Outro alerta importante para a gente perceber, né, se é hora ou não de mudar. Puxa, eu não me sinto mais motivada a fazer o que eu fazia, estou fazendo tudo de forma muito automática, né? Eu fico ali olhando no relógio para ver se o tempo passa para me livrar logo rapidamente ali daquela tarefa, né? Eu passo boa parte do meu tempo pensando em outras possibilidades, num plano, num projeto que eu tenha, né? Então, ao invés de eu estar focado no que eu tenho que fazer, eu estou sempre focado em algo que é diferente daquilo que eu estou realizando, né? Outro sinal, né? Eu não consigo mais conciliar a vida pessoal e profissional, né? Então você está ali com muita dificuldade de fazer essa conciliação, a vida pessoal não encaixa mais na profissional e vice-versa, então é hora de começar a pensar, né? E eu procrastino muito tudo aquilo que eu tenho que fazer em relação ao meu trabalho, então esse também pode ser um sinal aí de insatisfação, né? Então, acho que é sempre legal a gente fazer uma autoleitura, né, e entender, para quem está trabalhando, como é que hoje ele se vê nessa atividade, quem não está, como é que ele se via, né? Porque também, às vezes, depois que a gente sai, a gente acha, não, era um mundo perfeito, né, etc. E às vezes não era. Então, assim, tenta fazer um resgate e perceber como é que você se sentia naquele seu dia a dia, né? E aí eu acho que tem alguns checkpoints, que a Hugo também trouxe alguns aqui, importantes para a gente observar também, né? Assim, você perguntar assim, qual o melhor momento para fazer mudança, né? Assim, é claro que a gente tem momentos que podem ser mais favoráveis à mudança, mas nem sempre, gente, a vida permite isso. Nos impõe aí uma urgência de fazer uma mudança, né? Então, se o meu mercado não está bom e eu preciso gerar renda, eu vou ter que repensar, não tem jeito, né? Então, eu acho assim, pensando no momento favorável, que aspectos são esses, né? Acho que é super importante a gente checar o nosso fôlego financeiro. Eu tenho fôlego financeiro, né? Eu acho que normalmente uma mudança ela requer ali um investimento, né? Seja de tempo, seja de atualização para uma nova área, uma nova função que eu queira ter, uma nova carreira, inclusive, né?
Outro ponto desse check seria a nossa empregabilidade. A empregabilidade ela é sustentada por 3 pilares, né? Um que o Hugo trouxe muito, que é a questão do network. Como é que é o meu networking, né? Assim, eu tenho uma rede de apoio, eu tenho uma rede de contatos que me facilita migrar para outros segmentos, para outras áreas, para as outras atividades. O outro pilar é o conhecimento técnico, o quanto eu estou atualizado na minha área, né? Então, isso com conversas com pessoas que atuam na sua área, você vai poder fazer esse cheque, se você está, de fato, atualizado em relação ao que se pratica hoje na sua área, né? E também as competências comportamentais, né? Então, assim, eu atendo hoje, a gente já vem falando aqui de algumas competências essenciais. Como é que está hoje? Como é que é o meu perfil hoje frente à necessidade de mercado, né? Checa também, detalhe, investiga melhor a sua insatisfação, como o Hugo trouxe, né? Qual é a minha insatisfação? Com o cargo ou é com a minha profissão? É com a empresa que eu estava ou, de fato, com a escolha que eu fiz de carreira que eu quero seguir, né? Acho que é super importante aprofundar para que a gente não tome uma decisão aí de forma mais impulsiva, né? E os 2 últimos, né, claro, perceber um pouco dessa motivação que você está para fazer aquilo que você já fazia, né? Se eu continuo motivado, se continua brilhar meus olhos, eu levanto da cama ali animado para fazer aquilo que eu me proponho a fazer, ou não é mais isso, né? E o terceiro é a saúde, né, gente? A nossa saúde também nos ajuda a perceber, né, se a gente está ou não no caminho correto, né? Assim, a gente tem exemplos aqui de clientes que chegam com burnout aqui para a gente, né? Então, assim, que tiveram um grau de estresse enorme. Eu tive uma cliente que ela ficou sem a visão, uma visão, sem enxergar de um olho, né? Porque tamanho estresse que ela viveu, ela demorou a recuperar isso 2 meses, para depois ela voltar a enxergar. Isso é um sinal fortíssimo de que ela precisa passar aí também por uma mudança, né? Que ela tem que rever algumas coisas ali na vida dela, né? Então, acho que esses são aspectos que a gente precisa ponderar para fazer essa mudança, tá? Acho que é importante, você trouxe pontos aí que é de rever, né? A questão da empregabilidade e olhar onde está, né? Qual é o ambiente que eu estou, o que eu estava, e por que está me motivando essa mudança, né? Era algo externo do ambiente que eu estava inserido, ou é algo interno, né? Que está dentro ali de mim, que me traz aquela inquietude, né? Então, acho que isso é legal falar. E quando a gente fala da empregabilidade, né? E você falou bastante lá da questão técnica, para onde eu estou mudando, tem que olhar qual é, eu já tenho essa nova competência técnica ou eu vou precisar adquirir, né? Porque esse é um dos pontos que vai contar. E aí até isso, né? Se ele quiser fazer essa mudança, né? E aí entender se ele tem esse tempo. Até, só para complementar, trazer aqui um exemplo, gente, eu atendi também um cliente que ele veio do segmento bancário, né? Do segmento financeiro de bancos. E ele tinha um conhecimento muito específico de um determinado sistema de TI que era utilizado por bancos, né? E muito naquele banco. E esse sistema morreu, né? Assim, ele não se usa mais, vieram novas tecnologias. E ele passou a vida dele inteira trabalhando com esse sistema, né? Então, ele tinha ali uma bifurcação na carreira dele. Ou ele ia se atualizar, ele ia estudar e entender de outras linguagens, né, para que ele pudesse continuar na área de TI, ou ele iria buscar uma outra carreira. Ele acabou optando por buscar uma outra carreira, porque não tinha mais um caminho, não era mais aquele caminho para ele, né? E aí até a Luciana colocou aqui no nosso chat se ela se questiona se a fator-idade é um fator negativo que impacta a empregabilidade, né? Eu acho que depende, né? Não tem uma resposta nem que sim, nem que não, né? Daqui a pouco a gente pode colocar esse fator junto da nossa discussão, né? Depende do ambiente que ela está inserida e como que ela vai, se ela está planejando fazer essa mudança e de que forma. Eu acho que muitas vezes a idade, né, ajuda a gente a pensar diferente, a ter outros interesses, a ter outras motivações, a querer buscar outras coisas. Aí ela pode sim, que aí é um movimento interno, né? Aí ele pode sim provocar uma mudança, né? E Luciana, assim, pensando no movimento que é externo, né? Assim, a gente já falou isso aqui acho que em outros momentos também, a gente sabe assim, que a relação CLT ela é finita com as organizações mesmo, então ela pode te obrigar a fazer uma mudança de acordo com a que você está, né? Então ela pode, aí eu não teria interesse interno em fazer essa mudança, mas o mercado conta que ele não vai me contratar neste modelo CLT a partir dos 55, 60 anos, né?
Então, eu preciso repensar a minha relação com o trabalho. Né? E aí vem muito forte a pergunta, né? Mas para onde que eu mudo, né? Que direção que eu tenho que ir? A gente tem possibilidades, né, Paty? Vamos explorar um pouco essas possibilidades, que aí eu acho que pode também trazer exemplos, e quem está passando por essa mudança, ou que está com essa inquietude, pode dividir com a gente pelo nosso chat e a gente trazer esses exemplos aqui para essa discussão e ajudar essas pessoas. Legal, vamos fazer um bate-bola aqui, o Yu, falar um pouquinho de que direções são essas, né? Que alternativas que a gente tem, né? Então, às vezes tem uma situação que é mais simples, né? Assim, eu identifico ali uma questão mesmo com a empresa que eu estava, né? Ou com o cargo que eu estava, e eu faço uma mudança de área, faço uma mudança de segmento, faço uma mudança de empresa e encontro ali um caminho mais satisfatório para mim de carreira, né? Essa é uma mudança que requer esforço no sentido do networking, de você fazer um posicionamento, uma venda ali das suas competências, mas é uma mudança mais, né, menos complexa, né? Tem mudanças mais complexas, como, por exemplo, uma segunda carreira, né? Quando a gente está falando aqui de uma segunda carreira, é quando a gente, de fato, resolve que a gente não aquilo que a gente fazia, né? Então, eu atendi já algumas pessoas assim, o Hugo deve ter exemplos também, né? Assim, atendi uma pessoa que trabalhava dentro lá de uma organização, tinha uma carreira de administradora e ela resolveu que ela queria atuar como nutricionista e ela criou o plano dela para que ela pudesse estudar, se atualizar e começar a exercer, e hoje ela exerce essa atividade, né? Então, requer muito mais planejamento, né? Para que você possa fazer. Então, e aí requer também uma reflexão de, assim, do que eu tenho interesse, né? Onde é que eu quero estar? O que eu quero estar fazendo para que você faça uma escolha dessa segunda carreira. Tem sido muito comum, né? Então, quando você chega aí nos 50, 55, que a gente vê de retorno de executivos às universidades agora, né? Assim, para buscar uma nova profissão. E não precisa ser só a universidade, né, gente? Às vezes você consegue fazer uma especialização que te traz, né, aí habilidades para você atuar em outras frentes também, né? Então, a segunda carreira é algo que está distinto da que já fazia. Eu acho também, Paty, e como a gente percebe isso, né? Como a gente percebe que as pessoas estão cada vez olhando para essa possibilidade de mudança. Só pegando um gancho com relação à idade, que é sempre polêmico, eu acho que quanto maior idade nós temos, mais nos faz repensar aquilo que nós queremos para a carreira, né? Então, não é só uma questão de idade que o mercado nos prega, que o mercado nos exige, mas é um olhar para dentro também. Será que eu com 58, 60, 55, enfim, eu preciso fazer o mesmo que eu estou fazendo? Será que eu preciso ter a mesma atuação do que eu estava atuando? A forma de trabalho também? Então, esse repensar é muito importante. Então, não é só uma idade que é um carimbo ali, que quando chega a idade você tem que ejetar do mundo corporativo, né? E a gente sabe que a gente também vive, já falei isso em alguns webinars, a gente já tocou nesse assunto, a gente vive num mercado brasileiro que, infelizmente, essa questão da idade, ela é bem forte, né? A gente vê diferente do mercado europeu, por exemplo, mas é uma particularidade do nosso mercado, e é assim que as coisas têm que ser. Mas não é só o mercado ditando a regra, ou as empresas ditando o que elas querem. Nós também temos o poder de escolha nesse sentido. E aí, só para complementar, e aí quando a gente olha a questão de carreira, existe vida lá fora, né? E muitas vezes a gente mesmo se limita. E aí, imagina, desse tempo todo de atendendo aí profissionais, nós temos infinitas histórias de pessoas que se tornaram muito mais felizes, e aí não é romantismo, né? E nem viver no país de Alice, porque também existe um desconforto nisso, né? Mas acabaram descobrindo novas possibilidades, novas habilidades, etc. E essa questão de que a gente fala, o Brasil em crise, porque tem pandemia agora, quantas coisas nós já vivemos de um país muito instável, né? Eu sei que quando a gente fala de empreendedorismo, que seria uma possibilidade de mudança de carreira, o empresário hoje mata vários leões por dia, né? Agora, isso também faz parte do pacote para eu olhar se isso eu quero ou não empreender, se eu quero ou não fazer outra coisa da minha vida, né? Mas eu acho
quando a gente liga com aquele propósito que eu falei no início, gente, isso tem uma chave poderosa. Isso tem mesmo. Você abre um universo tão forte que essas dificuldades que podem vir, elas passam mais leves, né? Você acha também é isso, Paty? Só antes da Paty falar, eu ia dar uma dica de quem está falando muito com a história da idade, está acontecendo essa semana o Maturi Fest. Isso, E é para quem tenha, né, para os 50 a mais, muita informação e muito conteúdo e networking para quem está buscando trabalho ou empreender, né? Então, olha para essas duas vertentes. Então, não deixem de participar muita troca de experiência. Dessa troca de experiência, né? Boa, boa. Que eu acho que vale a pena também para poder ter outros insights aí, poder contribuir nessa mudança. E eu acho também, né, assim, estava ouvindo o Hugo falar, acho que tem uma coisa, não sei nem se ela está aqui, assim, a Cláudia, uma cliente super querida que eu estou atendendo, a gente estava conversando ontem e a gente estava falando justamente disso, assim, como é importante a gente atuar no nosso chip também, sabe, gente? Às vezes a gente vê aquela coisa, porque eu sempre fiz isso, então eu também preciso continuar. Estou sim, Paty. Então, assim, se eu sempre fiz isso, eu preciso continuar a fazer isso. Não necessariamente. O que faz de fato sentido para você fazer agora? A gente precisa rever essa bagagem, gente, né? O que você está carregando aí? Nem tudo você precisa manter nessa mochila, né? Assim, abre, tira, vamos lá, escolhe aquilo que você quer de fato, que faz sentido para você, que te dá prazer, que você tem interesse em estar, que você quer se desenvolver, e deixa aquilo que você já fez e que deu frutos e que fez bem. Não quer dizer que você não faça bem, você pode até fazer muito bem, mas você não quer continuar a fazer isso hoje, né? Uhum. Tem até uma pergunta legal aqui, um caso já para a gente discutir. O Oyama Procópio, ele tem 58 anos, ele trabalhou durante 41 anos na mesma empresa, 41 anos na mesma empresa e na área financeira. Depois de encerrar esse ciclo, ele está aí repensando o que fazer, está se reorganizando e replanejando para ser um consultor de ERP na área financeira. E aí ele fala, né, eu já deveria ter pensado nisso quando eu estava trabalhando, né, me preparar e fazer um plano para isso. Agora ele está numa fase de estudos forte e aí ele fala, às vezes eu fico na inquietude, né, vou conseguir ou não vou, né? E aí eu vou emendar com outras perguntas que tem vindo, assim, tem que começar a planejar isso antes? Enquanto eu estou trabalhando? O que eu recomendo, gente? Assim, na verdade, óbvio que o planejar o quanto antes é o mais indicado, mas vamos ser muito prático. Às vezes a gente quando senta numa cadeira corporativa, né? A gente vai vivendo, vai experimentando, vai tendo aprendizado e, obviamente, muita coisa vai mudando, mas o fato é que, de repente, você é deparado com uma situação, né? Que faz você pensar e parar e planejar. Então, eu acho que o melhor dos mundos é realmente fazer esse planejamento antes, ou seja, deixar claro quais são os meus próximos, em 5 anos, eu já fiz até em 10 anos, tá, gente, isso, tá? Mas, como a gente vive tempos muito loucos, em 10 anos muita coisa muda, em 5 anos mais ainda, mas planeja onde você quer estar, de que maneira, e nem que este plano, ele se mude, ele se altere, não tem problema, tá? Agora, a história do Procópio, eu acho, né, que tem 5 anos, eu acho, Procópio, que muito legal você estar fazendo essa tua lição de casa. A reengenharia que ele falou. Reengenharia. É legal estar fazendo essa reflexão, porque é isso mesmo, você trabalhou 41 anos numa empresa, tem uma baita experiência, provavelmente, né? E está agora se reinventando em qual é o meu valor para outro tipo de cenário, outro tipo de empresa. Eu acho isso muito bacana. Então, claro que você vai ter um caminho aí para seguir, né? Alguns lessons learned aí, mas vai. Então, eu acho muito louvável essa questão de repensar a carreira, independente da idade, independente do momento. Agora, de calça curta, vamos lá, vamos ter que construir o avião com o avião voando, né? Paty, a Mariana até pergunta... Você quer falar só para complementar aqui a fala do Procópio, né? Assim, acho que é possível, inclusive, pensar, né, Procópio, assim, em múltiplas carreiras. Né? Então, assim, você está aí fazendo essa formação, você pode atuar, né, depois nessa frente, você pode aproveitar e atuar também em outras diferentes frentes. Né? Quando você não tem um emprego que é CLT, você pode ter vínculo com uma série de outros parceiros também. Então, isso pode ampliar, inclusive, o seu escopo de atuação e renda, né? Legal. A Mariana pergunta aqui para a gente, mas quais as dicas para quem quer começar a pensar num plano B? Em paralelo, né, a busca por uma recolocação.
Por onde começar? E aí, o paralelo à busca por recolocação é um ponto que é legal a gente até discutir, né? O quanto que está decidido ou não a pensar nesse plano B, né? Acho que isso é super legal, né? A gente vive muito isso aqui. Acho que uma coisa é ter um plano B, né? Então, assim, eu tenho meu plano A, eu quero ficar numa organização até X momento, até X idade, etc. E depois eu vou querer migrar para outra atividade. Então, essa outra atividade que você migra depois é o plano B, né? A outra questão é assim, eu estou muito na dúvida do que eu faço, né? Se eu sigo meu plano A ou se eu já aproveito e embarco no meu plano B, né? Que a gente pode falar já também. Então, respondendo aí a Mariana, né? Assim, eu acho que é super importante, né, Mariana, viver um processo, né? E para se fazer a mudança, né? Acho que a gente tem aí algumas etapas importantes, né? Assim, primeiro deles, né, e assim, sem querer cair num lugar comum, a gente tem falado muito disso, é explorar o autoconhecimento. Né? É muito importante você ter clareza dos seus interesses, dos seus valores, competências, né, daquilo que você faz bem, entrega bem, que você gosta mais, que você gosta menos, né? Porque isso vai te ajudar a tentar desenhar esse novo passo que você pode ter. Né? Depois entender assim, então, se esse é o meu conjunto, as minhas características, meus conjuntos de habilidades e competências, para onde mais que eu posso levar isso? É o que a gente fala de transferência de competências. Para onde que isso pode ser transferido? Isso pode ser útil em que outra atividade profissional também, né? Super importante se preparar para ter uma reserva financeira, aí questões de atualização. Quando a gente começa numa nova atividade, a gente normalmente tem uma remuneração menor, então é importante a gente estar preparado para isso, né? E aí começar a desenhar um plano de ação que inclua metas de curto, médio e longo prazo, né? Então, o Hugo trouxe aqui o exemplo de a gente trabalhar com 5 anos para frente, né? Eu acho ótimo. Então, bota curto prazo ali até 1 ano, depois até médio prazo até 2 anos e o longo prazo até completando aí os 5 anos, pode ser aí um bom parâmetro para você utilizar, né? E claro também, assim, no momento que você vai mapeando, né, que você fez esse deparo, essas competências cabem em tal atividade também, vai conversar com as pessoas que estão nessas atividades, faz esse cheque, né? Assim, entenda, mapeia as possibilidades, né? Para você entender se essas competências cabem nessa atividade aqui A, cabem nessa B, cabem nessa C. Onde é que eu me sinto melhor? Deixa eu ir lá no mundo real, entender como é que isso de fato se dá, para ver se continua fazendo sentido ou não para mim, né? Ô, Paty, isso é parte do plano de ação, né? Então, assim, eu acho que vale a pena lembrar que as pessoas às vezes têm muita dificuldade em montar o plano de ação, né? Quais são os elementos que a gente pode colocar no nosso plano de ação até para poder preparar a gente daqui até os 5 anos, né? Então, a gente pensar no primeiro ano, o que pode me ajudar, né? Pode ser participar de eventos, pode ser eu ler livros, pode ser eu fazer contatos de networking para explorar sobre alguma determinada área ou carreira. Eu acho que um caminho... curso pequeno de formação, né? Conta um pouco para a gente. Acho que um caminho, né, a gente pensar um pouco naqueles pilares da empregabilidade. Se eu estou pensando numa outra atividade, eu tenho que fazer o meu cheque da empregabilidade para aquela atividade, né? Não mais usar. Você pode ter muita empregabilidade para o que você está fazendo hoje, pode ter baixa empregabilidade para o que você quer vir a fazer, né? Então, é super importante para você montar esse plano, você explicar como é que está o meu conhecimento técnico dessa área e aí se programar para fazer cursos de atualização, né? Participar de eventos webs para que você ganhe conteúdo e linguagem daquela nova atividade, né? Se envolver em projetos, né? Que você possa... Envolver em projetos voluntários, inclusive, se for o caso, para que você possa ganhar ali, experiência, né? E acho que repertório naquele tema. Desenvolver o segundo pilar, lembra, da empregabilidade network, desenvolver network. Às vezes o network era muito naquela área que você estava naquela atividade, não tem, e você tem menos network na atividade que você quer ir. Então, se vai a eventos desse novo conteúdo, dessa nova área que você está pensando em atuar, né? Busque pessoas que atuam ali para que você possa se conectar com elas, né? E buscar também as competências comportamentais que aquela atividade nova exige também. E aí você coloca isso prioriza, né? Às vezes o olhar de um consultor de carreira pode te ajudar muito a identificar essas prioridades, por onde que eu começo, né? Para que você possa ter aí esse caminho bem desenhado. Você sabe, Paty, que isso me fez lembrar um executivo que recentemente eu ajudei aí na LHH, e ele
tinha muito claro que quando ele saiu da empresa, ele tinha um tempo para ele poder conseguir alguma coisa no mercado, né? Uhum. Nesse tempo, muitas coisas aconteceram e ele começou a pensar o seguinte, além do tempo, eu não vou ficar esperando e sendo refém a este tempo. Eu Uhum. cursos. Então, ele foi fazer Harvard, foi fazer cursos fora, eu acho que ele fez tudo online, eu acho que ele ficou uns 4 meses fazendo cursos super importantes para a área de atuação dele, etc. E quando ele terminou esses cursos, ele montou a empresa dele. Claro, ele fez um business plan, ele fez uma análise do mercado e ele montou a empresa dele e ele está hiper feliz. Isso aconteceu agora, este ano, e mesmo com situação de pandemia, a empresa dele que ele montou é de reestruturação de negócios, etc. E tem outros pilares também. E ele está muito feliz. Então, ou seja, ele estava no mercado, repensou a carreira dele. E quando ele repensou a carreira dele, não só repensou, mas ele falou, opa, eu acho que com toda a expertise que eu adquiri ao longo desses anos todos, eu vou abrir o meu negócio. Não estou dizendo que é simples e muito prático fazer assim da noite para o dia. Mas ele não fez da noite para o dia. Ele fez muito bem estruturado, construiu, fez o trabalho todo de business plan, papapá, e está lá, né? Então, eu acho que é muito desse exemplo que você deu de a gente poder fazer essa reflexão. E quando ele montou a empresa agora, ele já colocou os próximos 5 anos dessa empresa. Uhum. Isso é bacana, porque ele não está refém a acertos e erros. Ele sabe exatamente o que ele pode ter através dessa empresa. Então, é uma bacana também, né? Arrojada. Que eu acho que tem as duas coisas, né? Tem um momento que Sim. você é obrigado a fazer aquela mudança e tem às vezes um momento que você está em transição ou está trabalhando e pensa, bom, será que é hora de eu mudar, né? Isso. E às vezes você até está em transição, vem essa coisa do será que é hora que eu vou mudar, que eu tenho que mudar? E aí vem a questão de, bom, tive uma outra proposta, então fui para o caminho mais seguro entre aspas, e volto a trabalhar. E aí eu acho que a grande questão que a gente sempre discute é você é o protagonista da tua carreira, independente de você estar numa empresa ou não. E aí pensar o que você quer fazer dali para frente, mesmo estando empregado, acho que é o ponto-chave que a gente acaba não se apropriando e não deixando e não construindo um plano para o futuro, né? Exato, exato. Também acho. Mônica, isso E que você acho que está essa coisa falando, também. só pegando um gancho que a Paty Pode falar. comentou, não, a Paty comentou uma coisa muito importante, que é o procrastinar, né? Que é um pouco disso que a Mônica também está falando, quer dizer, muitas vezes a gente procrastina, vou deixar, é difícil, então a gente auto se sabota com Sim. relação à carreira, com relação ao que a gente quer, e não liga esse botãozinho não, ou quando esse botão começa a ativar, tenta desligar ele, porque ele vai vir mesmo, tá? O Andrés colocou uma pergunta aqui para a gente, que é como construir um caminho progresso no sentido de deixar de ser um colaborador para ser um fornecedor de serviços ou produtos para a própria empresa e sem causar danos à própria imagem e relação. Então, como fazer isso, né? Esse é o melhor dos mundos, eu diria, tá? Que é você não estar na empresa mais e passa a ser fornecedora dela mesma, né? É o melhor dos mundos porque você já está tendo um case ali para contar do teu negócio, da tua empresa, da tua prestação de serviço. Então, diria que se for isso mesmo que está acontecendo com a pessoa, né? Esqueci o nome dele agora. Andrés. Andréas, tá com a faca e o queijo na mão, Andréas, porque é mais complexo quando você sai de uma empresa e abre o teu negócio, e a consultoria, etc. E aí se vê refém aonde bater na porta. Como é que eu crio desenvolvimento de negócios? Com quem? Né? Então, você tendo essa possibilidade, muito legal. E eu acho, aí, complementando um pouco da resposta para o Andréas, né, tem uma vantagem grande ter saído da empresa ou estar saindo da empresa e prestar serviço ali. Você estava ali dentro, você conhece as dores, você sabe quais são as dificuldades, né? Então, você consegue fazer uma oferta muito mais alinhada com a necessidade que a organização tem hoje, né? Você estava vivendo ali, né? Então, acho que o grande segredo aí, né, Andrés, é você modelar mesmo alguns produtos e serviços que você entende tipo, que podem contribuir ali para aquela organização e ofertar, né? E aí tem que mudar o seu posicionamento, né? Como é que você se apresenta agora, como é que você vai fazer essa venda aí dessa tua oferta, né?
Mas Acho que eu acho que o Oyama, eu vi aqui, o Oyama fez uma consideração importante que vale a pena falar, desde que essa empresa não represente 100% do negócio. Isso mesmo, né? Tem que tomar esse cuidado, né? Não é uma mudança só de vínculo, né? É uma O mudança. Oyama matou a charada, também tem muito disso, Oyama, a gente concorda. Tem, claro, é um pontapé inicial ali que você tem, mas abre negócios, abre clientes, isso faz parte. Boa colocação. Acho que é muito legal você pensar assim, bom, qual é a minha oferta de serviços, né? O que eu tenho de solução para essa empresa que eu trabalho, mas que pode ser para o mercado em geral, né? Claro. E aí testar se essa solução faz sentido e como que aí você oferta isso para o teu atual empregador, mas aí mudando o vínculo, mas que você tenha outras empresas aí como alvo também, né? Uhum, perfeito. Aqui tem vários comentários já no chat. Tem um aqui que fala bastante, que a Ana, ela tá falando um pouco que ela tá se sentindo perdida, né? Ela ainda tá culpando a empresa por ter saído, enfim, não sabe muito o que ela fazer, o que ela gosta, né? Ela tá tentando entender aí como que ela pode caminhar nesse processo. Ela tá se sentindo sozinha e ela até pergunta, né? Que tipo de profissional que pode me ajudar? É um psicólogo? É um coach? É um consultor de carreira? Que ela tá preocupada ela tá com as duas coisas, né, impactadas, cabeça, então, emocionalmente, estou entendendo, e o próprio emprego, o trabalho, né? Isso é muito comum, né, na hora que a gente está no mercado, a gente coloca em xeque várias coisas, né, e se sente confuso mesmo, né? E eu acho que é isso, a gente vai passando por várias zonas, sabe, Ana? Assim, acho que você estava dentro da organização, você estava muito, talvez, numa zona de conforto, né? Onde a gente se acomoda muitas vezes mesmo, né? Quando você sai dessa zona de conforto, a segunda zona que a gente costuma entrar é a zona do medo, né? Que eu acho que me parece aí que é que você está nesse momento, mais apreensiva, mais angustiada, né? Acho que mais perdida, enfim, né? Com mais dificuldade de lidar com tudo isso, né? Tem outras duas zonas que a gente chama que é a zona de aprendizagem e a zona de crescimento, né? Na zona de aprendizagem, que você precisa caminhar para essa, aí acho que você precisa de um profissional para te ajudar a caminhar para essa zona, né? É como é que você vai lidar com esses desafios? Você já tem de recurso para tudo isso, né? Como é que você entende o que te prendia naquela organização ou não, para onde é que você pode levar tudo isso, para depois, enfim, com essa zona de crescimento, que é onde você consegue provocar aí mudanças mais consistentes, né? Então, é super natural estar sentindo isso, é muito ruim, mas é natural estar sentindo isso, né? Você está aí muito dentro dessa zona do medo e vai ser muito interessante você procurar por um apoio aí de um consultor de carreira, enfim, de um coaching para te ajudar nessas reflexões e fazer você caminhar um pouco aí nessas zonas e poder encontrar um outro lugar. E às vezes, Paty, só complementando, o que talvez ela esteja vivendo é um conjunto de várias coisas. Então, por exemplo, trabalhar a questão do autoconhecimento em terapia, que vai trabalhar coisas do passado, por isso que é processo terapêutico, faz bem também para a gente poder ter esse autoconhecimento. O outro é como é que eu alinho o que eu sou hoje para o que eu quero do futuro. E aí, carreira, coach de carreira, um consultor de carreira e etc. Então, às vezes, as coisas não são tão uma coisa ou outra, mas pode ser um processo. Pode complementar, né? Com certeza. E nessa fase, Ana, é muito importante você ter uma rotina e se organizar, pensar nos seus temas, até para você sair dessa confusão ou desses dilemas, começar a pensar em atividades diárias e semanais, onde você vai dar foco, seja para a tua carreira, seja para a questão pessoal, né, enfim, da casa, para você poder aí ter tempos e movimentos adequados para o que você precisa nesse momento. Outro ponto, Paty, tem várias coisas aqui, várias perguntas sobre cases de sucesso, né? Enfim, o que você poderia destacar, você e o Hugo, que mostram que foram cases de sucesso, que fizeram as pessoas chegarem lá, né? Desenharem essa mudança de carreira e poderem atingir aí o resultado esperado. Tem alguma dica de que foram padrões, ou seja, de comportamento, ou de ações que eles tiveram que ajudaram nesse processo? Olha, eu acho que o que eu vejo aqui, olhando até, eu anotei aqui alguns cases, né, para estar citando aqui, né, sempre o planejamento está sempre muito presente, né, então essa coisa da gente ter um bom plano de ação desenhado, né, assim, primeiro ter muita clareza do que eu quero fazer, né? Essa é a primeira pergunta que você precisa responder, né, que a gente falou aqui. Então, assim, para onde que eu estou indo? Não adianta
ir lá no Waze e recalcular a rota, você não sabe para onde está indo, né, gente? Então, assim, para onde que eu estou indo, aí eu vou lá e calculo a minha rota, né? Então, primeiro essa clareza desse destino e depois essa rota. E essa rota ela tem que ser planejada e estruturada por esses passos que a gente trouxe aqui. Então, pessoas que tiveram aí essa mudança de forma mais bem sucedida foram pessoas que, de fato, foram seguindo um plano. E não é que você vai fazer um plano que ele não vai ser revisto, ele é revisto o tempo inteiro, né, gente? Você vai atualizando e vai readequando ele, mas ter ele desenhado e saber que caminho é esse, que percurso é esse, é fator de sucesso nesse processo. É literalmente recalcular a rota e ver se você vai pegar um caminho com pedágio, sem pedágio, né? Isso. Quantos pedágios? Quantos pedágios e em quanto tempo você quer fazer esse caminho, né? Não necessariamente o caminho mais rápido vai ser o melhor caminho para você chegar lá nesse caso, né? E tem essa questão também, Paty, que assim, quando a Mônica falou de case de sucesso, imagina que nós, Patrícia, Mônica e eu também temos vários, porque, veja, a história de um não é a história de outro, né? Então, imagina, eu tenho pessoas aqui que vêm na minha cabeça que empreenderam no seu negócio, abriram um negócio e estão indo muito bem. Pessoas que viraram para a carreira acadêmica, que aí também tem que desenhar uma outra trilha de carreira para a carreira acadêmica. Não é simplesmente, eu vou dar aula ou eu vou... Não, existe uma particularidade nesse sentido. Pessoas, por exemplo, que chegaram numa maturidade profissional, de expertise, que foram ser membros de conselho de empresa, né? Que também é uma grande possibilidade para eu implementar tudo aquilo que eu agreguei ao longo da minha carreira. Outro ponto que ainda pessoas torcem um pouco o nariz é a questão de franquias, né? Também existem cases de sucesso quando a pessoa foi lá e estruturou uma franquia, estruturou um negócio, né? Ou pessoas que foram ser consultores para utilizar o teu próprio papel e a tua própria competência em prol de algum trabalho, ou que abriu a tua própria consultoria, né? Então, existe uma infinita possibilidade nesse sentido e com um monte de cases de sucesso, com certeza, e um monte de lição de casa aí também, né? Acho também que um outro fator de sucesso que tem, que acho que é importante citar, né? Eu acho que é esse apoio familiar, né? Então, assim, a decisão de uma mudança de carreira, ela vai impactar quem vive com você, né? Então, é muito importante, quando eu estou lembrando aqui de alguns casos que eu apoiei aí em mudanças de carreira, né? Em que a pessoa queria muito fazer uma mudança, mas a família não estava de acordo, né? Então, assim, às vezes é porque tinha um investimento grande, porque era um empreendimento, às vezes porque ia ter uma redução ali de uma remuneração e que, de fato, a família tem que se adequar, né? Então, é necessário buscar, né, acho que um caminho aí do meio, um ponto de acordo entre todo mundo para que você possa, de fato, realizar, porque senão aquilo, ao invés de trazer ali um benefício, acaba trazendo um malefício ali para a sua vida, né? Então, é muito importante ter essa conversa familiar, esses acordos familiares vão precisar ir na mesa para a gente poder falar sobre isso também, para quem é casado, para quem tem filhos, enfim, né? Acho que não depende só de você também, né? A Luciana pediu para a gente dicas para ela descobrir, para trabalhar o propósito, né? Como ela identifica qual é o propósito que ela tem. Algum livro, algum curso? Estou até com um livrinho aqui, que eu algum deixei guideline? É o Canvas U. Luciana, ele tem um exercício aqui de construção de propósito que é muito simples e muito eficiente. Então, eu sugiro aí... E ele tem milhares de exercícios de autoconhecimento, exercícios para ferramentas mesmo que ajudam a gente a explorar aí os nossos interesses, né, caminhos. E tem um deles, é um exercício para construção de propósito que é simplérrimo e é super eficiente. O pessoal está pedindo para colocar o livro no chat, depois você coloca o nome que aí eles anotam direitinho. Que é o Canvas for You, não é? É o Business Model for You. Business Model for You. Ela vai colocar o modelo de negócios pessoal. Legal. Muito bom, várias discussões, né? O que eu acho que é importante as pessoas se prepararem é que às vezes se a mudança é muito radical, tem que tomar mais cuidado, acho que tem que planejar mais, né? E aí eu acho que um ponto a gente falou muito do networking, mas eu acho que o legal de quando a gente tem que fazer essa mudança de carreira é você explorar o networking, mas você também buscar mentores.
Porque os mentores ajudam a gente a poder ter ali orientações de quais são os cuidados que eu tenho que ter, como acelera esse aprendizado, quais são as rotas que eu tenho que pensar. O que vocês acham de ter um mentor? Mônica, Não ter um só mentor, perfeito. ter vários mentores, né? Não, perfeito essa tua colocação e acho que realmente me despertou aqui, eu não estava me lembrando disso, mas é perfeito porque ter mentor ou fazer algum tipo de mentoria neste processo é importantíssimo para você tatear de maneira, talvez de alguma maneira, em terreno mais seguro, né? E essa mentoria, eu fiz um trabalho lá atrás de mentoria, eu como necessitado disso, e foi fantástico, foi fantástico. Então, isso é importantíssimo, esse assunto é... Bárbara, eu também acho, sim, acho que esse é um fator de sucesso, acho que quando você tem ali um mentor, alguém que já viveu algo que você quer viver, né, que está ali mais adiante na jornada de carreira dele, que pode contar um pouco dessa experiência, trocar melhores práticas, faz toda a diferença, né? A Ana até pergunta para a gente assim, mas como eu encontro um mentor se você está entrando em uma nova área, né? Legal. O que eu acho assim? Acho sempre legal a gente buscar, né? Quem é referência para você naquela área que você está tentando entrar, né? Quem te inspira ali? Essa pode ser uma pessoa que pode ser seu mentor, possivelmente, né? Então, elencar pessoas hoje que você admira e que você se espelha aí profissionalmente, podem vir a se tornar aí um mentor para você nessa jornada aí de mudança. E pode ser um mentor conhecido, então quem você conhece, você te inspira, mas se você está entrando num mercado muito diferente, pode ser alguém novo. E aí, fazer o networking, até para poder explorar esses nomes e descobrir quem são essas referências, esse é o caminho, né? Isso. É que é isso, né? Você pode ter mentores, né? Para assuntos distintos, né? Então, acho que é sempre legal você buscar, né? E as pessoas se sentem muito felizes, né, em ofertar mentoria, em poder compartilhar sua experiência, conhecimentos, né? Acho que é muito bom poder buscar. Sim, com certeza. O Gustavo trouxe aqui para a gente, né? Ele colocou, ele está resumindo um pouco do que a gente falou, né? No Waze da vida, você já pensou em recalcular a rota? Está disposto a pagar os pedágios desse novo caminho? E aceitar os quilômetros a mais que ele vai colocar em seu trajeto, né? Opa, Gustavo, vem Boa, fazer o web Gustavo. com a gente, Gustavo. Boa, gostei da analogia. Resumo também. E é isso mesmo, né? E às vezes a gente precisa recalcular a rota porque tem mais trânsito, né? Ou vai ter É chuva, isso né? mesmo. Enfim, tem Obstáculo vai aspectos. ter, né, amor? Obstáculos sempre vai ter, né? Tem um acidente na estrada, né? Que você vai precisar desviar a rota. E aí você não está só preso àquele caminho, né? Mas a ter sua mente aberta, né? E ter outras orientações, acho que é super importante, né? Isso, perfeito. Tá bom. A gente está chegando nos minutos finais aí do nosso webinar. E aí eu vou pedir para o Hugo e para a Paty, se puderem resumir, né? E darem aí algumas dicas de como a gente pensa nesse processo. O que vocês trariam aí de dicas, conselhos para a gente poder fechar isso? Eu acho assim, quando a gente começou a falar dessa mudança de carreira, né, eu acho que um ponto principal é fique atento aos sinais, né, como um resumo do que nós falamos, mas fique muito atento aos sinais, talvez você não precise fazer essa rota de mudança, talvez seja um momento que você esteja passando e fácil de resolver. Talvez seja, sim, um momento de reflexão e um momento de mudar de atuação para ser mais próspero e ser mais feliz. Outro ponto lembrando que não se sabote. Eu acho que é assim, a gente tem toda a condição de fazer a melhor trilha de carreira, a melhor condição. Não, óbvio, eu estou falando não se sabote, considerando também as questões de mercado, as complexidades que podem ter, isso faz parte, mas nessa estrada, pegando a analogia acho que do Gustavo lá, também tem sol, também tem tempo limpo. Então, vamos navegar nisso, porque muitas vezes a chuva está aqui, está na nossa cabeça, né? E a gente auto se sabota, né? E espero que essas informações todas tenham ajudado. A gente não tem a pretensão de ser o dono da verdade nesse sentido, mas de contribuir de fato com o momento de cada um. E a história de um não é a história de outro, cada um tem uma história e cada um tem uma individualização nisso, ok? Então, espero que tenham ajudado aí nesse momento aí de cada um de vocês. Legal, Paty. Bom, eu queria deixar aí uma mensagem aqui, para que a gente possa levar com naturalidade essa
mudanças que podem ocorrer aí na nossa trajetória, né? É um processo natural, as carreiras evoluem também, assim como a gente evolui, as nossas carreiras também evoluem, né? E essa evolução pode significar aí sim uma alteração de rota, um deslocamento, como a gente disse, né? Então, e para isso, estejam sempre atentos aí aos sinais de que a gente precisa mudar, como a gente disse aqui, né? A esse cheque, se é o melhor momento ou não, né? E principalmente aí a um planejamento para que você faça isso de uma forma bastante consistente e duradoura também. Tá bom? Legal. E agradecer aí a conversa, gente. Delícia de conversa. Muito bom. Então, para quem acompanhou a gente, acho que é legal só para resumir, né, e complementar o que a Paty e o Hugo falaram, né? Então, sempre tem em mente, né, por que eu tenho que mudar, né? Ou por que eu quero mudar? É o melhor momento? É interno ou é externo que está me provocando essa mudança? Enfim, né? O que eu tenho de favorável ou não para mudar? Para onde eu mudar, né? Então, pensar qual que é o caminho, onde eu quero chegar, né? A rota do Waze, assim, qual é o endereço que eu quero alcançar, né? É uma mudança diária de segmento, de carreira, quero ter múltiplas carreiras, quero empreender, quero fazer um sabático até para descobrir o meu propósito. Esse pode ser um caminho, né? Então, acho que tem que ter esse olhar também. E depois pensar aí no plano de ação de como fazer essa mudança. E sempre pensando que o autoconhecimento, né? Olhar para suas competências, para a tua história de carreira e vida, quais são seus interesses e motivadores podem te ajudar para você fazer essa transferência de competências e poder aí testar possibilidades, explorar bem isso, ter ajuda de mentores, ter ajuda profissional para isso e ter esse plano de ação pensando em ações de curto, médio e longo prazo para poder ajudar você a ter esse sucesso. Acho que isso é o que ajuda e motiva a gente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, é isso aí. A gente está chegando aí ao final da nossa sessão de hoje, né? Quero agradecer aí a Paty e o Hugo que trouxeram aí as contribuições práticas e todo mundo que trouxe pelo chat as suas dicas, perguntas, inquietudes, né, e orientações. A gente agradece a participação. Esse webinar está sendo gravado, então a gente vai disponibilizar na nossa página de conteúdos e recursos, que está o endereço aí na tela. Então, caso vocês tenham interesse, façam esse link que vocês podem ter acesso não só ao encontro de hoje, mas aos encontros anteriores também. A gente já produziu aí 15 encontros, acho que esse é o 16º encontro, então tem bastante tema que a gente já trouxe para ajudar a falar sobre múltiplas carreiras, emprego, trabalho e oportunidades para quem tem 50 a mais, dicas para entrevista, currículo, plano de ação, enfim. Então, acesse os nossos conteúdos lá na nossa página e fiquem atentos que semana que vem a gente tem um webinar e a gente tem mais. É isso aí. Obrigada, gente. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Até mais. Obrigado.